Amados irmãos e irmãs, você já parou para pensar que aquilo que está escrito no Apocalipse pode não estar tão distante quanto muitos imaginam? Que os acontecimentos descritos ali podem já estar em movimento diante dos nossos olhos e muitos não estão percebendo? Hoje, nós vamos iniciar uma jornada profunda na Palavra de Deus, uma série sobre os 7 selos do Apocalipse, e eu te peço algo muito importante. Ouça com atenção, com reverência e com o coração aberto, porque não estamos falando de qualquer assunto. Estamos falando da revelação dos planos de Deus para o fim. Queridos irmãos e irmãs, o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, e ele foi escrito por João quando estava exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amados irmãos e irmãs, a palavra Apocalipse significa revelação. Ou seja, Deus não está tentando esconder, Ele está revelando. Mas essa revelação não é superficial. Ela é espiritual, profunda e precisa ser discernida. E é exatamente aqui que entramos em um dos pontos mais importantes. Os 7 selos. Queridos irmãos e irmãs, em Apocalipse capítulo 5, João descreve uma visão poderosa. Ele vê o trono de Deus. E algo chama sua atenção. Um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Como está escrito em Apocalipse 5:1, vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E então algo acontece que toca profundamente o coração de João. Apocalipse 5:2-4 diz: E vi um anjo forte proclamando em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Amados irmãos e irmãs, perceba a gravidade desse momento. O plano de Deus está selado. O futuro está fechado. E ninguém é digno de abrir. João chora, porque aquilo representa algo que a humanidade não pode acessar por si mesma. Mas então, vem a revelação. Apocalipse 5:5 diz: E um dos anciãos me disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E logo em seguida, João vê o cordeiro. Apocalipse 5:6. E vi, no meio do trono, um cordeiro como havendo sido morto. Queridos irmãos e irmãs, esse cordeiro é Jesus Cristo, e isso muda tudo, porque somente Ele é digno de abrir os selos. Apocalipse 5:9 diz: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Amados irmãos e irmãs, os selos não são apenas símbolos aleatórios. Eles representam etapas do cumprimento do plano de Deus. Cada selo aberto revela algo que precisa acontecer. Cada selo é um avanço naquilo que Deus determinou. E então chegamos ao capítulo 6 de Apocalipse. É aqui que os selos começam a ser abertos. Apocalipse 6:1 diz: E vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e a partir desse momento, tudo começa a se desenrolar. Eventos espirituais, acontecimentos na terra, juízos, sinais. Queridos irmãos e irmãs, entender os selos não é apenas estudar profecia, é discernir o tempo, é perceber que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece caótico, e é também um chamado à vigilância, à fé e à perseverança. Como o próprio Jesus disse em Mateus 24:42: Vigiai, pois,
porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, nos próximos estudos, nós vamos analisar cada selo, um por um, com profundidade, com base na palavra e buscando entendimento espiritual. E no próximo vídeo, nós vamos entrar no primeiro selo, o cavalo branco. Mas existe uma pergunta que muitos ignoram e que pode mudar completamente a interpretação. Esse cavalo representa Cristo ou representa um engano? Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Amados irmãos e irmãs, se você chegou até aqui, talvez isso não seja por acaso. Talvez Deus esteja te despertando para entender o tempo em que estamos vivendo. Se você quer continuar caminhando comigo nessa série, se inscreva no canal, porque nos próximos vídeos nós vamos abrir, juntos, cada um desses selos, à luz da palavra. E deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas que também precisam despertar. Agora eu quero te fazer um convite especial. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu quero discernir os tempos. Assim eu vou saber que você está nessa jornada até o fim. E compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que precisa entender aquilo que talvez ainda não está enxergando. Porque às vezes, Deus não fala com todos da mesma forma, mas Ele pode usar você para alcançar alguém. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo. Amados irmãos e irmãs, quando o primeiro selo é aberto, algo começa a agir na terra. Mas a grande pergunta é: quem está por trás disso? Seria Jesus trazendo vitória? Ou um engano que se parece com ele? Amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos estudar com profundidade e entender não só o que aparece, mas o que isso produz na terra. Queridos irmãos e irmãs, vamos à palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 6, versículos 1 e 2. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Amados irmãos e irmãs, quem abre o selo é o Cordeiro, Jesus Cristo. Como está em Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 ao 7, Ele é o único digno, ou seja, tudo o que está sendo liberado aqui está sob o controle de Deus. Agora veja, quando o selo é aberto, algo é liberado. O texto diz que aparece um cavalo branco. Branco, aparência de pureza, de justiça. Mas observe com atenção, amados irmãos e irmãs. A Bíblia não diz quem é o cavaleiro. Ela não identifica. E isso é importante, porque quando é Jesus, normalmente há clareza. Aqui, há silêncio. E o silêncio também fala. Agora veja o arco. Um símbolo de conquista, mas sem menção de flechas. Ou seja, uma conquista sem confronto direto. Uma dominação sutil. Depois, foi-lhe dada uma coroa. Amados irmãos e irmãs, isso significa autoridade concedida. Ele não tomou, ele recebeu. E então, saiu vencendo, e para vencer. Isso mostra um avanço contínuo, algo que começa e continua, se espalhando. Agora, amados irmãos e irmãs, precisamos responder algo essencial. Esse cavaleiro é Jesus? Alguns pensam que sim, mas observe comigo. Em Apocalipse capítulo 6, Jesus é quem abre o selo. Então surge a pergunta: ele abriria o selo e ao mesmo tempo sairia como cavaleiro? O texto separa essas ações. Agora veja outro ponto. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11,
Quando Jesus aparece montado em um cavalo branco, ele é claramente identificado. Ele vem com juízo, com autoridade própria, com espada. Aqui no capítulo 6, nada disso aparece. Além disso, o texto diz que foi-lhe dada uma coroa. Jesus não recebe autoridade de outro. Ele já é o rei. E mais. Observe a sequência dos selos: conquista, guerra, fome, morte. Amados irmãos e irmãs, isso mostra um processo, e Jesus, em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, antes das guerras, antes da fome, vem o engano, e a ordem é a mesma dos selos. Por isso, amados irmãos e irmãs, tudo indica que esse cavaleiro não é Cristo, mas algo que se parece com ele, um engano, uma imitação. E então, o que acontece na terra quando esse selo é aberto? Amados irmãos e irmãs, não começa com destruição visível, começa com algo mais profundo, um movimento de conquista, uma influência que se espalha, um domínio que cresce, sem guerra aparente, sem barulho. Pessoas começam a ser influenciadas, ideias começam a ser aceitas, uma falsa sensação de verdade pode surgir. Amados irmãos e irmãs, o mundo começa a ser preparado, porque o maior perigo não é o mal evidente, é o mal que parece bem. A palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que Satanás se transforma em anjo de luz, ou seja, nem tudo que parece luz vem da verdade. O engano começa de forma sutil, e quando se percebe, já conquistou. Amados irmãos e irmãs, isso fala diretamente conosco. Hoje, agora, quantas coisas parecem certas, mas não são totalmente bíblicas? Por isso a palavra diz em 1 João, capítulo 4, versículo 1: provai os espíritos. Amados irmãos e irmãs, discernimento não é opção, é necessidade. Examine, busque na palavra, ore, peça direção a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro selo não destrói imediatamente. Ele conquista primeiro. E isso é o mais perigoso, porque prepara o caminho para tudo o que vem depois. E agora eu te faço uma pergunta. Amados irmãos e irmãs, você tem discernimento para reconhecer o que vem de Deus, ou está sendo levado apenas pela aparência? Se esse estudo falou com você, comenta aqui embaixo: Senhor, me dá discernimento para não ser enganado. E se prepare, porque no próximo estudo, o segundo selo será aberto. E aquilo que começou em silêncio começa a se manifestar de forma visível. Amados irmãos e irmãs, se essa palavra tocou o seu coração, eu quero caminhar com você em oração. Se você quiser, deixe aqui nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precisa de oração. Escreva também o seu pedido, porque eu vou estar orando por cada vida apresentada aqui. Amados irmãos e irmãs, você não está sozinho. Nós somos uma família em Cristo. E se esse estudo falou com você, compartilhe com alguém. Às vezes, uma pessoa está precisando exatamente dessa palavra, e você pode ser um instrumento. E se você deseja continuar aprendendo, crescendo e se fortalecendo na palavra de Deus, se inscreva no canal para caminhar conosco nos próximos estudos. E antes de ir, escreve aqui embaixo: eu quero viver na verdade. Porque mais do que entender, nós queremos viver aquilo que vem de Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê discernimento para permanecer na luz. Meus queridos irmãos e minhas amadas irmãs, pare por um instante e pense comigo. E se a paz que ainda existe no mundo simplesmente desaparecesse? E se, de um momento para o outro,
aquilo que ainda segura o caos, fosse retirado da terra. Hoje nós vamos entender uma das revelações mais fortes e impactantes do Apocalipse, algo que não apenas fala do futuro, mas revela o estado espiritual da humanidade quando se afasta de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4, e diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui começa uma revelação profunda. O segundo selo nos apresenta um cavalo vermelho, e essa cor não é simbólica por acaso. O vermelho representa sangue, guerra, violência e destruição. Diferente do primeiro selo, agora nós vemos algo mais intenso, a retirada da paz da terra. E observe bem o que o texto diz: foi dado ao cavaleiro tirar a paz da terra. Isso nos mostra algo muito sério. A paz não é garantida ao ser humano sem Deus. A paz verdadeira vem do Senhor. E quando ela é retirada, o que prevalece é o caos. Agora veja o que acontece em seguida: que se matassem uns aos outros. Isso revela que a ausência da paz gera destruição entre as próprias pessoas. Não é apenas guerra entre nações, mas também conflitos dentro de casas, famílias, amizades e comunidades. É o amor se esfriando, como já havia sido anunciado por Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Percebe, meus irmãos? O segundo selo não é um evento isolado. Ele está ligado àquilo que Jesus já havia alertado. Quando o pecado cresce, o amor diminui. E quando o amor diminui, a violência aumenta. Agora veja outro ponto importante. Foi-lhe dada uma grande espada. A espada, na Bíblia, muitas vezes representa autoridade e poder. Aqui, essa grande espada simboliza um poder ampliado para a destruição. Não são pequenos conflitos, mas algo em larga escala, algo que atinge a humanidade de forma profunda. Mas há algo que não podemos ignorar. Tudo isso acontece porque foi permitido. Deus continua no controle. Nada foge da soberania dele. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Isso não significa que Deus deseja o mal, mas que ele permite certas coisas como consequência das escolhas humanas e como parte do cumprimento profético. Agora, meus queridos, vamos trazer isso para a nossa realidade. Olhe ao seu redor. Guerras, violência, ódio, divisão. Tudo isso já é uma evidência de um mundo onde a paz está sendo retirada aos poucos. O espírito do segundo selo já opera quando as pessoas rejeitam a Deus. Mas agora vem algo poderoso para você guardar no seu coração. Mesmo em meio a esse cenário, existe uma promessa para aqueles que estão em Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. O mundo pode perder a paz, mas aquele que está em Cristo continua em paz. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela não depende do que está acontecendo ao redor. Ela vem de Deus. Enquanto o segundo selo fala da retirada da paz da terra, Jesus fala da entrega da paz aos seus filhos. Que contraste poderoso! De um lado, caos. Do outro, presença de Deus. De um lado, violência. Do outro, paz interior. E isso nos leva a uma decisão. De que lado você quer estar? Agora eu quero falar diretamente com você. Se o seu coração está inquieto, cheio de medo, ansiedade ou conflitos, hoje é o dia de buscar a paz verdadeira. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa. A paz de Deus guarda o coração. Em um mundo onde o segundo selo revela guerra, Deus oferece proteção interior. Para encerrarmos este estudo, guarde isso. O segundo selo nos mostra o que acontece quando Deus é rejeitado. A paz vai embora e o caos toma conta. Mas também nos lembra que aqueles que permanecem em Deus vivem uma paz que o mundo jamais poderá tirar. Permaneça firme. Busque a presença do Senhor. Seja um instrumento de paz em meio a um mundo em guerra. E nunca se esqueça: quando tudo ao redor estiver em caos, Deus continua sendo o nosso refúgio e a nossa paz. Meus queridos irmãos e minhas amadas irmãs, agora eu quero falar algo muito importante para você que chegou até aqui. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: a paz de Deus reina em mim. Vamos levantar uma corrente de fé neste vídeo, declarando que mesmo em meio ao caos deste mundo, nós escolhemos viver a paz que vem do Senhor. E eu quero te fazer um convite especial. Deixe também o seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva o seu nome, o nome de alguém da sua família, ou até mesmo uma situação que você precisa apresentar diante de Deus. Nós estaremos orando por você. E no próximo vídeo, o seu comentário pode aparecer aqui. E uma oração será feita especialmente pela sua vida. E mais do que isso, olhe também para os comentários de outras pessoas. Escolha um nome, ore por essa pessoa, responda com uma palavra de fé. Vamos transformar este espaço em um verdadeiro altar de oração, onde vidas são fortalecidas e a paz de Deus alcança corações. Se este estudo te edificou, compartilhe com alguém que precisa de paz. Às vezes, uma pessoa está vivendo um verdadeiro caos por dentro, e este vídeo pode ser exatamente o que ela precisa. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e faça parte desta família de fé. Aqui, nós buscamos a presença de Deus juntos, aprendemos da palavra e fortalecemos uns aos outros todos os dias. E não se esqueça, em um mundo onde a paz está sendo retirada, nós permanecemos firmes na paz que vem do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste momento. Hoje eu quero te convidar a ficar comigo até o final deste estudo, porque o que nós vamos revelar aqui não é apenas uma profecia, é um alerta urgente para os nossos dias. O terceiro selo do Apocalipse não fala apenas de fome, ele fala de um tempo onde tudo aquilo que sustenta o ser humano começa a faltar. Um tempo onde o dinheiro não será suficiente, onde o esforço não garantirá sustento e onde a fé será colocada à prova como nunca antes. Eu preciso te dizer com amor, mas também com muita seriedade. Esse selo não é apenas simbólico. Ele aponta para uma realidade espiritual e também física. E se você não estiver preparado, você pode não suportar o que está por vir. Fique comigo até o final, porque além de entender esse selo, você vai aprender como se preparar espiritualmente para não ser abalado. O tema do nosso estudo é o terceiro selo do Apocalipse. O texto base está em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 5 diz assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. Aqui começa uma revelação extremamente forte. O terceiro selo é aberto pelo Cordeiro, que é Jesus Cristo, e imediatamente aparece um cavalo preto. Na Bíblia, as cores têm significados espirituais muito profundos. O preto simboliza tristeza, luto, escassez, sofrimento e ausência de vida. Diferente do cavalo branco, que representa conquista, e do cavalo vermelho,
que representa a guerra. O cavalo preto representa um colapso na provisão. E o cavaleiro carrega uma balança na mão. Preste muita atenção nisso, porque essa balança não é um detalhe. Naquele tempo, a balança era usada para pesar alimentos, especialmente em tempos de escassez. Isso significa que nada será abundante, tudo será contado, medido e racionado. Ou seja, não haverá fartura. Tudo será limitado. Isso aponta para um tempo onde o alimento será escasso, caro e difícil de conseguir. Apocalipse capítulo 6, versículo 6 diz assim: E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Agora a revelação se intensifica. Uma medida de trigo por 1 dinheiro. Na época bíblica, 1 dinheiro, 1 denário, era o salário de um dia inteiro de trabalho. E uma medida de trigo era apenas o suficiente para alimentar uma pessoa por 1 dia. Ou seja, uma pessoa vai trabalhar o dia inteiro apenas para conseguir o alimento básico para sobreviver naquele mesmo dia. Isso é uma crise extrema. Isso é um sistema onde você trabalha, mas mal consegue sobreviver. Agora veja o próximo detalhe. 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. A cevada era um alimento inferior, geralmente dado aos animais ou aos mais pobres. Ou seja, quem não conseguir comprar trigo vai ter que se contentar com algo de qualidade inferior. Isso mostra desigualdade, sofrimento e desespero. Agora vem algo que parece estranho. E não danifiques o azeite e o vinho. Por que proteger o azeite e o vinho? O azeite e o vinho eram produtos mais caros, mais refinados, usados também em rituais e por pessoas de maior condição. Isso mostra algo muito sério. Mesmo em meio à fome, ainda haverá uma elite que não será afetada da mesma forma. Ou seja, haverá desigualdade extrema. Enquanto muitos passam necessidade, outros continuam vivendo normalmente. Isso também aponta para um sistema injusto, onde nem todos sofrerão igualmente. Meus irmãos, isso não é apenas sobre comida. Isso é sobre dependência. Deus está mostrando que chegará um tempo onde o dinheiro não será suficiente, o esforço humano não garantirá sustento e o sistema falhará. E nesse momento, só vai permanecer firme quem confia totalmente em Deus. Esse selo revela um teste espiritual. Em quem você confia? No seu trabalho? No dinheiro? No sistema? Ou em Deus? Porque quando tudo faltar, somente Deus poderá sustentar. Se você parar para observar, nós já estamos vendo sinais disso. Aumento dos preços, crises econômicas, desigualdade social, dificuldades para sobreviver. Isso não é coincidência. É um aviso. Não significa que o selo já se cumpriu completamente. Mas os sinais estão se intensificando. E isso exige de nós mais fé, mais dependência de Deus e mais vigilância espiritual. Eu preciso te falar algo muito sério agora. Se hoje você já depende totalmente das coisas materiais, como você vai reagir quando elas falharem? Se hoje sua fé é fraca, como você vai suportar um tempo de escassez? Esse selo não é apenas sobre fome no corpo, é sobre fome espiritual também. E muitos já estão vivendo essa fome sem perceber. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, o terceiro selo do Apocalipse é um chamado ao despertar. Ele nos mostra que tempos difíceis virão. A provisão será testada e a fé será provada. Mas também nos lembra de algo poderoso. Deus nunca abandona os seus. Mesmo em tempos de escassez, Deus sustenta. Mesmo em tempos de crise, Deus provê, mas somente aqueles que estão firmes nele vão experimentar esse cuidado. Se esse estudo falou com você, não ignore. Comece hoje a fortalecer sua fé, busque mais a Deus, ore mais, leia a palavra, porque o tempo está se aproximando e você precisa estar preparado. E no próximo estudo, nós vamos revelar o quarto selo, que é ainda mais impactante. Fique atento, porque aquilo que vem depois é ainda mais forte. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Se essa palavra tocou o seu coração, eu quero te fazer um convite muito sério agora. Não saia desse vídeo sem tomar uma decisão.
Se você entendeu que o terceiro selo fala de escassez, então declare nos comentários: Deus é a minha provisão. Essa não é apenas uma frase, é um posicionamento espiritual. E quando você escreve isso, você está dizendo diante de Deus e de todos: eu não dependo do sistema, eu não dependo do dinheiro, eu dependo do Senhor. E eu também quero te pedir algo com muito carinho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente, porque muitos ainda estão distraídos, enquanto os sinais já estão acontecendo. E se você faz parte desse povo que quer estar preparado, se inscreva no canal agora, porque aqui nós não trazemos palavras vazias. Aqui nós buscamos a verdade da palavra de Deus. Doa a quem doer, mas com amor, com zelo e com temor. E eu quero te ouvir. Deixe nos comentários o seu pedido de oração e também nomes de pessoas que precisam de provisão, de sustento e de fortalecimento espiritual. E não pare por aí. Leia os comentários e ore pelas pessoas que estão ali. Seja resposta na vida de alguém, porque enquanto o mundo vive escassez, o povo de Deus vive comunhão. E no próximo vídeo, nós vamos entrar no quarto selo. E eu te digo, prepare o seu coração, porque o que vem a seguir é ainda mais forte. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós vamos entrar em um dos momentos mais fortes, mais impactantes e mais solenes de todo o livro do Apocalipse. Prepare o seu coração, porque o que nós vamos estudar aqui não é apenas uma revelação do futuro, é também um alerta urgente para os dias que estamos vivendo agora. Hoje nós vamos entender a abertura do quarto selo, o selo que revela morte, dor, sofrimento e juízo sobre a terra, mas ao mesmo tempo também revela a soberania de Deus, o controle absoluto do Senhor sobre todas as coisas e um chamado poderoso ao arrependimento. Fique comigo até o final, porque cada detalhe desse estudo vai abrir os seus olhos espirituais e talvez você nunca mais veja o mundo da mesma forma depois dessa palavra. Agora vamos à palavra de Deus. O texto base está em Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. E a palavra do Senhor diz assim: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Meus irmãos, aqui nós vemos algo extremamente sério. Quando o Cordeiro, que é Jesus, abre o quarto selo, aparece um cavalo amarelo. Algumas traduções também trazem como cavalo pálido, esverdeado, como um corpo sem vida. Isso já nos dá um sinal muito claro. Esse cavalo representa a morte. E quem está montado nele não tem um símbolo. Tem um nome direto: morte. E não para por aí. O texto diz que o inferno o seguia, ou seja, não é apenas a morte física, mas também a consequência espiritual para aqueles que não estão em Cristo. Agora vamos entender isso com calma. Esse quarto selo é a continuação dos 3 anteriores. No primeiro selo, vimos o cavalo branco, representando conquista. No segundo selo, o cavalo vermelho, representando guerra. No terceiro selo, o cavalo preto, representando fome e crise. E agora, no quarto selo, nós vemos o resultado de tudo isso junto: a morte em grande escala. Perceba isso. Guerra gera fome, fome gera desespero, e tudo isso leva à morte. E o texto deixa ainda mais claro quando diz que foi dado poder para matar a quarta parte da terra. Meus irmãos, isso é assustador. Uma quarta parte da população, se nós trouxermos isso para os dias de hoje, estamos falando de bilhões de pessoas. Isso mostra que esse não é um evento pequeno. É algo global, algo sem precedentes. E como essa morte acontece?
A Bíblia explica claramente: com espada, ou seja, guerras, conflitos, violência, com fome, escassez de alimentos, crises econômicas, com peste, doenças, epidemias, pandemias e com as feras da terra, que pode representar tanto animais literalmente, quanto também o caos da natureza e até a violência descontrolada. Agora eu quero trazer isso para a nossa realidade. Olha o que estamos vendo no mundo hoje. Guerras acontecendo em várias partes do mundo, crises econômicas, aumento do preço dos alimentos, pessoas passando necessidade, doenças que surgem de repente e se espalham rapidamente. Tudo isso, meus irmãos, são sinais. Não quer dizer que o quarto selo já foi totalmente cumprido, mas mostra que o mundo está caminhando exatamente nessa direção. É como se fosse um alerta de Deus dizendo: preparem-se. Agora entenda algo muito importante. O texto diz: foi-lhes dado poder. Isso significa que nada disso acontece por acaso. Não é o diabo que está no controle. Não é o homem que está no controle. É Deus quem permite. Isso revela a soberania do Senhor. Mesmo em meio ao juízo, Deus continua no controle absoluto de tudo. E isso deve gerar em nós duas coisas: temor e confiança. Temor, porque estamos vendo o juízo de Deus sendo revelado. E confiança, porque sabemos que nada foge das mãos do Senhor. Agora, meus irmãos, existe um detalhe muito profundo aqui. O texto diz que o inferno seguia a morte. Isso significa que muitas dessas mortes não são apenas físicas, são espirituais também. Pessoas morrendo sem salvação, pessoas que rejeitaram a Deus, pessoas que viveram como se Deus não existisse. E isso nos traz uma reflexão muito forte. Como está a nossa vida com Deus? Será que estamos preparados? Se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Porque o Apocalipse não é apenas um livro de acontecimentos futuros. Ele é um chamado ao arrependimento agora. É Deus dizendo: ainda há tempo. Volte para mim. Se arrependa. Busque a minha presença. Viva uma vida santa. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, esse quarto selo nos mostra que o mundo não está melhorando espiritualmente. Ele está caminhando para um tempo de grande juízo, mas ao mesmo tempo, também nos mostra que aqueles que estão em Cristo têm esperança. Porque enquanto o mundo vive o caos, o povo de Deus vive debaixo da proteção, da graça e da misericórdia do Senhor. Não significa que não passaremos por dificuldades, mas significa que a nossa alma está segura. Agora eu quero deixar algo muito claro para você. Não tenha medo. Tenha vigilância. Não viva em pânico. Viva em preparação. Busque a Deus todos os dias. Leia a palavra. Ore. Se aproxime do Senhor. Porque mais importante do que entender o Apocalipse é estar preparado para ele. E se essa palavra falou com você, não ignore. Isso não é coincidência. É Deus te chamando. E talvez hoje seja o dia da sua decisão. Fique comigo até o próximo estudo, porque nós ainda vamos entender coisas ainda mais profundas sobre o que está por vir. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, se essa palavra falou com o seu coração, então não saia daqui sem fazer algo muito importante. Escreva aqui nos comentários: eu estou preparado, ou Senhor, prepara a minha vida. Isso não é apenas um comentário. É uma declaração espiritual diante de Deus. E eu quero te fazer um convite muito especial. Se você precisa de oração, se você está passando por luta, medo, angústia, ou até sente que precisa se aproximar mais de Deus, escreva aqui o seu nome ou o seu pedido de oração. No próximo vídeo, eu vou estar orando por você e o seu comentário pode aparecer aqui, para que juntos, como uma família em Cristo, possamos interceder uns pelos outros. E eu peço também, olhe os comentários, veja os nomes que estão ali e responda com um "eu oro por você". Vamos fortalecer uns aos outros, porque nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Se esse estudo te ajudou, compartilhe com alguém. Pode ser que essa pessoa esteja precisando exatamente dessa palavra para despertar espiritualmente, e se você ainda não é inscrito no canal,
se inscreva agora e ative as notificações, porque os próximos estudos vão aprofundar ainda mais essas revelações poderosas do Apocalipse. Não ignore os sinais. Não ignore o chamado de Deus. Nos vemos no próximo estudo. E que o Senhor prepare o seu coração para tudo o que está por vir. Pai amado, Deus poderoso e eterno, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença com temor, com reverência e com fé. Depois de entendermos a Tua palavra, depois de ouvirmos sobre o quarto selo do Apocalipse, nós reconhecemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, que nada foge do Teu controle e que mesmo em meio ao juízo, a Tua misericórdia ainda alcança aqueles que Te buscam. Senhor, prepara o nosso coração. Nos ajuda a viver em vigilância, em santidade, em comunhão contigo. Não queremos viver distraídos, não queremos viver de qualquer forma. Queremos estar firmes na Tua presença, queremos estar prontos. Pai, guarda a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. O Senhor conhece cada coração, cada luta, cada lágrima que foi derramada em secreto. Visita agora, meu Deus, cada lar, cada família, cada mente aflita. Tira todo o medo, toda a ansiedade, toda a angústia e traz a Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, em um mundo onde há guerras, fome, doenças e tantos sinais acontecendo, nós pedimos, nos fortalece espiritualmente, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá fé para permanecer firmes até o fim. Que nenhuma dessas pessoas se perca, Pai. Que nenhuma dessas vidas se afaste da Tua presença. Mas que através dessa palavra haja arrependimento, haja transformação e haja salvação. Agora, Senhor, nós colocamos diante de Ti esses pedidos de oração. O Teu filho Marcos Porto pede oração por ele e por toda a sua família. Senhor, visita essa casa, traz proteção, livramento, união e paz. Que a Tua mão esteja sobre cada membro dessa família, guardando de todo o mal. Também colocamos diante de Ti a vida da Mary Ferreira. Senhor, ela pede oração por sua família e por sua vida. Entra, meu Deus, com providência, com cuidado, com resposta. Onde houver necessidade, supre. Onde houver dor, cura. Onde houver conflito, traz reconciliação. E também apresentamos o pedido do Adielson Damasceno, que pede oração pela cura de sua mãe. Senhor, Tu és o Deus que cura. Visita agora essa mãe, toca no corpo dela, restaura a saúde, tira toda a enfermidade e fortalece essa família nesse momento. Pai, nós cremos que o Senhor está ouvindo cada oração, que o Senhor conhece cada nome e que o Senhor já está trabalhando em cada situação. E nós entregamos tudo em Tuas mãos, confiando no Teu amor, na Tua graça e no Teu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo em um dos momentos mais profundos e impactantes do livro do Apocalipse. Talvez você já tenha ouvido falar dos selos, dos juízos, das profecias, mas o quinto selo toca algo muito sensível: a dor, a justiça e a esperança daqueles que permanecem fiéis a Deus. Fica comigo até o final, porque o que vamos ver aqui não é apenas sobre o futuro, é também sobre o presente, sobre a nossa fé e sobre como Deus vê o sofrimento dos seus filhos. Respire, acalme o coração e vamos entender juntos o que Deus quer nos revelar. Agora vamos à leitura da Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da Palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas,
E foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Aqui, João nos mostra uma visão espiritual. Ele vê as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Isso é muito importante. Essas pessoas não morreram por qualquer motivo. Elas foram perseguidas, rejeitadas e mortas, porque decidiram permanecer firmes na verdade. Debaixo do altar tem um significado profundo. No Antigo Testamento, o sangue dos sacrifícios era derramado na base do altar. Isso simboliza a entrega total a Deus. Ou seja, essas vidas foram um sacrifício vivo. Pessoas que não negaram a fé, mesmo diante da morte. Hoje, talvez você não esteja enfrentando perseguição física, mas pode estar enfrentando rejeição, zombaria ou dificuldades por seguir a Deus. Esse versículo mostra que Deus vê cada dor, cada luta e cada fidelidade. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Essas almas clamam: até quando, Senhor? Esse clamor não é de revolta, é de justiça. Eles reconhecem Deus como santo e verdadeiro, mas perguntam até quando o mal continuará sem resposta. Isso mostra algo importante. Deus permite que o sofrimento aconteça por um tempo, mas Ele não ignora a injustiça. É como alguém que foi injustiçado e confia que o juiz certo trará a sentença no tempo correto. Talvez você já tenha feito essa pergunta: até quando, Deus? Esse texto mostra que até os fiéis no céu fizeram essa pergunta. E Deus não rejeita isso. Ele entende o seu coração. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11. Aqui vem uma resposta de Deus, mas talvez não como muitos esperariam. Eles recebem vestes brancas, símbolo de pureza, vitória e justiça, e recebem uma orientação: descansem ainda por um pouco de tempo. E Deus revela algo forte. Ainda haveria outros que passariam pelo mesmo sofrimento. Isso nos ensina que Deus honra os fiéis. As vestes brancas mostram que eles venceram. Mesmo mortos na terra, estavam vivos e honrados diante de Deus. Também aprendemos que existe um tempo determinado por Deus. A justiça não vem no nosso tempo, mas no tempo perfeito de Deus. E entendemos que a história ainda não terminou. Ainda haveria outros que sofreriam pela fé. Ou seja, o conflito entre o bem e o mal continua até que Deus finalize tudo. Nem sempre Deus responde imediatamente, mas isso não significa que Ele não está agindo. Existe um tempo sendo cumprido. O quinto selo não fala de destruição como os anteriores. Ele fala de algo mais profundo. O sofrimento dos justos e a certeza da justiça de Deus. Ele nos ensina que Deus vê cada sofrimento por causa da fé. Nenhuma injustiça ficará sem resposta. Existe recompensa para os fiéis. E tudo está dentro do controle de Deus. Se você está passando por momentos difíceis, isso é um lembrete. Sua fidelidade não é em vão. Deus não esqueceu de você. Deus não perdeu o controle. E no tempo certo, Ele fará justiça. Permaneça firme, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer demorado. Porque assim como essas almas foram honradas, você também será. Agora, antes de encerrar, eu quero falar diretamente com você que ficou até aqui comigo. Se essa palavra tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Escreva aqui nos comentários a frase: eu permanecerei fiel até o fim. Assim como vimos nesse estudo, existem vidas que não negaram a fé, mesmo diante da dor. E quando você escreve isso, você está declarando diante de Deus e diante de todos qual é a sua posição. E se você conhece alguém que está passando por luta, por perseguição, por tristeza ou até se sentindo esquecido, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, é exatamente essa mensagem que ela precisa ouvir hoje. E se você deseja continuar aprendendo mais da Palavra de Deus, com estudos profundos, explicados versículo por versículo,
já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum estudo. Porque aqui nós caminhamos juntos, com fé, com amor e permanecendo firmes até o fim. Agora eu quero abrir um momento muito especial aqui com você. Se você precisa de oração ou conhece alguém que precisa, escreva aqui nos comentários. Pode colocar o seu nome e também o nome da pessoa por quem você deseja que a gente ore. Não importa a situação, Deus conhece cada detalhe e nós vamos unir a nossa fé por cada pedido que for deixado aqui. E eu quero pedir algo muito bonito também. Quando você ver o pedido de alguém aqui nos comentários, responda a essa pessoa dizendo: eu vou orar por você. Vamos criar uma corrente de fé, de amor e de intercessão uns pelos outros. E tem algo muito importante. Os pedidos de oração que vocês deixarem aqui, eu vou estar colocando no próximo vídeo para aparecer na tela no momento da oração. Então participe, escreva, compartilhe seu pedido, porque ninguém ora sozinho. Aqui, nós oramos juntos. Quando o sol escurecer, o terror do sexto selo. Meus amados irmãos e irmãs, hoje eu quero te convidar a refletir sobre algo profundo, algo que não é apenas uma profecia distante, mas um alerta da parte de Deus. Antes de entrarmos no sexto selo, precisamos entender algo muito importante. A palavra de Deus nos mostra no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 1, que existe um livro selado com 7 selos nas mãos de Deus. Cada selo que é aberto revela acontecimentos, etapas, momentos que mostram o agir de Deus na história da humanidade. E quando chegamos ao sexto selo, meus queridos, entramos em um dos momentos mais intensos de toda a revelação. A palavra diz em Apocalipse capítulo 6, versículos 12 e 13: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Meus amados, tudo começa com um grande terremoto. Na Bíblia, terremotos não representam apenas um abalo físico, eles representam a intervenção de Deus, o momento em que Ele sacode estruturas, visíveis e invisíveis. Como está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 6, ainda uma vez, farei tremer os céus e a terra. Ou seja, quando Deus age, nada permanece como antes. E então, algo ainda mais impactante acontece. O sol escurece. Aquele que ilumina o dia, que representa direção, clareza, vida, perde sua luz. E o próprio Senhor Jesus confirmou isso em Mateus capítulo 24, versículo 29. O sol escurecerá. Meus queridos, isso nos mostra que não estamos diante de algo isolado, mas de uma sequência profética confirmada pela própria palavra. E a lua se torna como sangue. O profeta Joel já havia anunciado isso em Joel capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso não é apenas um fenômeno, é um aviso, um chamado urgente. E então, as estrelas caem do céu. Apocalipse 6,13 nos revela isso. E novamente Jesus confirma em Mateus 24, 29. Aquilo que parecia inalcançável começa a cair. E aqui, meus amados irmãos e irmãs, existe algo muito importante para entender. Esses sinais podem ter tanto um sentido literal, como também espiritual. Literal, porque a Bíblia mostra sinais nos céus. Espiritual, porque representam também a queda de sistemas, estruturas, autoridades, tudo aquilo em que o ser humano confia. E o texto continua dizendo: o céu retirou-se como um livro que se enrola. É como se a realidade que conhecemos fosse aberta diante de Deus, como se nada mais pudesse ser escondido. E continua: todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Montes representam estabilidade, segurança, mas aqui nada permanece firme.
tudo aquilo em que o homem confiava perde sua base. E então, meus queridos, chegamos a um momento muito forte. A reação da humanidade. A palavra diz em Apocalipse 6,15: os reis da terra, os grandes, os ricos, os poderosos, se esconderam nas cavernas e disseram: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está assentado no trono. Meus amados, eles reconhecem Deus, mas não se rendem a Ele. Eles sentem medo, mas não buscam transformação. E então vem a pergunta que ecoa até hoje, em Apocalipse 6,17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E talvez nesse momento, você esteja se perguntando: mas isso já está acontecendo, ou ainda vai acontecer? Meus queridos, essa é uma pergunta muito importante. A Bíblia nos mostra que esses sinais aparecem como avisos ao longo do tempo. Nós já vemos terremotos, crises, sinais no mundo. Mas o que está descrito no sexto selo aponta para algo muito maior, mais intenso, mais global. Ou seja, existem sinais acontecendo, mas o cumprimento completo ainda aponta para um momento futuro. É como se Deus estivesse dizendo: vocês já estão vendo os sinais. Preparem-se, porque ainda não é o fim. E diante disso, a resposta da palavra é clara. Em Romanos capítulo 1, versículo 17 está escrito: o justo viverá pela fé. E em Mateus 24, 13: aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus amados irmãos e irmãs, talvez tudo isso pareça assustador. Isso não foi escrito para te causar desespero. Foi escrito para te despertar. Foi escrito porque Deus te ama. Como está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não quer que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Percebe isso? Deus não avisa para destruir. Ele avisa para salvar. Hoje, ainda há tempo. Hoje, ainda há oportunidade. Hoje, você pode se aproximar de Deus, buscar, entender, se preparar. Porque quando o sol escurecer, quando a terra tremer, quando o céu se abrir, não será mais tempo de escolha. Mas hoje é. E se você está ouvindo essa mensagem, não é por acaso. É um chamado. É um convite. É uma oportunidade. Que Deus te abençoe e que você esteja preparado para permanecer de pé. Meus amados irmãos e irmãs, se essa mensagem falou com o seu coração, não ignore esse momento. Talvez Deus tenha te trazido até aqui, não por acaso, mas porque é tempo de se preparar, é tempo de se aproximar, é tempo de voltar. Se você deseja permanecer de pé naquele grande dia, comece hoje, e eu quero caminhar com você nisso. Deixe aqui nos comentários o seu nome, ou o nome de alguém que você ama, porque no próximo vídeo, nós vamos separar um momento especial para a oração, e esses nomes serão apresentados diante de Deus. Meus queridos, não subestime o poder da oração. Deus ouve, Deus vê, Deus responde. E se você chegou até aqui, eu te convido também a se inscrever no canal, porque essa caminhada não termina aqui. Ainda temos muito para aprender juntos, muito para entender e muito para nos preparar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos agora entrar em um dos momentos mais profundos e solenes das Escrituras, o 7º selo do Apocalipse. Para entender esse selo, precisamos começar pelo contexto. No livro de Apocalipse, capítulo 5 até o capítulo 8, o apóstolo João descreve uma visão extraordinária. Ele vê um livro na mão direita daquele que está assentado no trono, e esse livro está selado com 7 selos. No capítulo 5, versículo 1, está escrito: Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono
um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse livro representa o plano de Deus, o desenrolar da história e os juízos que serão executados. E há algo essencial aqui. Ninguém era digno de abrir esse livro, exceto o Cordeiro. Cristo é quem abre cada selo. Ao longo do capítulo 6, vemos a abertura dos 6 primeiros selos. O primeiro selo traz conquista, o segundo, guerra, o terceiro, fome, o quarto, morte. O quinto revela as almas dos mártires. E o sexto apresenta abalos cósmicos, sinais no céu e na terra. Então chegamos ao 7º selo. E aqui acontece algo inesperado. No capítulo 8, versículo 1, está escrito: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Perceba isso com atenção, meu amado irmão. Depois de eventos intensos, de movimentos grandiosos, o que surge não é mais ação imediata, é silêncio. Mas esse silêncio não é vazio. Ele carrega significado profundo dentro das Escrituras. Ao longo da Bíblia, o silêncio aparece em momentos específicos. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 20. O Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. E em Zacarias, capítulo 2, versículo 13. Cale-se toda a humanidade perante o Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Observe o padrão. Quando Deus se levanta para agir, quando algo decisivo está prestes a acontecer, há silêncio. O silêncio aqui não representa ausência, mas reverência. Ele indica que toda a criação reconhece a autoridade de Deus. Há ainda outro ponto importante. No livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 7, está escrito: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Aqui o silêncio está ligado diretamente ao juízo, ou seja, o silêncio do 7º selo aponta para algo que está prestes a acontecer. Além disso, dentro da estrutura do Apocalipse, esse momento funciona como uma pausa narrativa, uma interrupção no fluxo dos acontecimentos, antes de uma nova sequência de eventos. O texto também menciona um detalhe importante: cerca de meia hora. Esse tempo não deve ser entendido apenas como cronológico, mas como simbólico. Ele indica uma pausa breve, porém significativa, algo fora do padrão do céu, porque até então o céu era descrito como cheio de louvor, vozes e adoração contínua. Agora, tudo se aquieta. E o que acontece depois revela o propósito desse silêncio. No capítulo 8, versículo 2, João escreve: Vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Aqui está uma chave fundamental. O 7º selo não é apenas um evento isolado. Ele abre caminho para outro ciclo. O ciclo das 7 trombetas. Ou seja, o 7º selo contém as trombetas. Ele é uma transição dentro da revelação. Mas o texto continua trazendo algo ainda mais profundo. No capítulo 8, versículos 3 e 4. Outro anjo recebeu muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, e a fumaça subiu à presença de Deus. Veja isso com atenção, meu amado irmão. As orações dos santos aparecem aqui diante de Deus. Elas não foram esquecidas. Elas estão sendo apresentadas no contexto do que está prestes a acontecer. E então, no versículo 5, o anjo tomou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O mesmo altar ligado às orações agora se conecta ao juízo. O fogo é lançado sobre a terra e os sinais se manifestam. Isso mostra que o 7º selo não é vazio. Ele é carregado de significado teológico. Ele revela que há uma progressão na ação de Deus. Nada acontece de forma desordenada. Há uma sequência: selos, trombetas e depois taças. Também revela que o juízo não vem de forma leviana.
Ele é precedido por um momento de solenidade, de silêncio, de peso, e mostra que o céu está diretamente envolvido nos acontecimentos. Anjos atuam, orações são apresentadas, o altar está presente. Tudo acontece dentro de um propósito divino. Resumindo, meu querido irmão, minha querida irmã, o 7º selo marca o fim de um ciclo, abre caminho para outro, introduz o silêncio no céu, destaca as orações dos santos e inicia uma nova fase dos juízos de Deus. E ao final de tudo isso, fica uma compreensão importante. Nem sempre os momentos mais decisivos vêm acompanhados de movimento imediato. Na revelação bíblica, há momentos em que tudo se aquieta, não porque nada está acontecendo, mas porque algo maior está prestes a se manifestar. Meu querido irmão, minha querida irmã, depois de tudo isso que vimos, esse momento em que o céu se cala, eu quero te convidar a participar comigo de algo especial aqui nos comentários. Se esse estudo falou com você, escreva uma frase simples, mas carregada de significado. Pode ser algo como: eu permaneço em reverência, ou mesmo no silêncio, Deus está agindo, ou ainda, o céu se cala, mas Deus não deixa de agir. Escreva com suas próprias palavras, algo que represente esse entendimento, esse momento, essa verdade. Eu quero ler cada uma dessas frases, porque elas mostram que a palavra não apenas foi ouvida, mas foi compreendida. E no meio disso, meu amado irmão, minha amada irmã, se você tiver um pedido de oração, se houver algo no seu coração que precisa ser apresentado diante de Deus, deixe também aqui nos comentários. Escreva nomes, situações, pedidos, porque assim como vimos, as orações sobem à presença de Deus, e nós vamos estar juntos nisso.